tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Gabi e eu vim aqui hoje para contar para vocês como foi que eu aprendi a falar inglês em mais ou menos 3 meses, 4 meses. Então a minha história pode ser um pouco atípica, né, do que vocês já devem ter ouvido em outros canais, de outras pessoas, de outros professores. Os meus pais, moraram nos Estados Unidos quando eles tinham 20 tralalá anos. O meu pai acabou que ele fez uma faculdade lá em 1900, 1900. Não, não é um vampiro. Mas eles já tinham ido pra lá e já tinham estudado fora, né? Por conta disso, os meus pais tinham alguns vídeos da Disney. Sabe aquele do Mickey, que meio que preto e branco, né? Tipo, bem antigo. Pois é. Então, eu fui crescendo com a minha mãe maravilhosa, fazendo com que eu e meu irmão assistíssemos os desenhos da Disney em inglês. Então, isso meio que ajudou a gente quando nós tivemos que se mudar para os Estados Unidos em 1997. Ou seja, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha YouTube. Então não tinha como a gente procurar no Google como falar inglês, como aprender a falar inglês. Não tinha como. E pior, né? Nós fomos para lá, num estado americano, tipo, não tinha estrangeiro como tem hoje lá. O estado é o estado de Utah, só tinha americano lá. E quando olhavam para nós, que a minha mãe é loira, né? Então ela não passou por isso. Mas eu, meu irmão, meu pai, olhavam para nós e eles achavam que nós éramos mexicanos e que falávamos espanhol. Isso poucos deles, né? Fora isso, enfim, isso é um caso para outro vídeo, né? Eles eram bem desinformados, achavam que nós morávamos na árvore, aqui no Brasil. Mas enfim, que o foco não é esse. Como que nós fizemos para aprender? Nós somos jogados na escola. Nós tivemos que ir para a escola, certo? E para quem não sabe, o ano letivo lá é diferente do nosso aqui. Então, por exemplo, agora nós estamos em maio, então nas férias de julho, nós vamos, sei lá, 3 semanas de férias, vocês, né? Vão ter 3 semanas de férias, e lá eles vão estar nas férias de 3 meses deles, que nós temos o nosso verão aqui, porque lá é verão. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles já estavam tendo aula, né? Eu entrei lá, eu saí aqui do Brasil, se eu não me engano, eu tava no 8º ano, 9º ano. 8º e 9º ano. E eu fui pra lá e eu pulei este ano, tá? Eu fiz 6 meses de high school e aí eu fiz 1 ano de middle school quando eu fui pra lá. Só que eu não falava nada. Eu meio que entendia alguma coisa por conta dos vídeos que eu assistia quando eu era criança, tá? Tanto que eu sei todas as músicas dos desenhos da Disney até hoje em inglês, porque eu escutei eles em inglês, tá? Então, dica: se você tá aprendendo inglês, se você quer aprimorar o seu inglês, assista desenhos, né? Nem que vocês peguem os lá antigos, lá de trás, e assistam ele em inglês, né? Porque provavelmente vocês já assistiram eles em português, né? Então, nós começamos a ir para a escola. A comunidade que a gente vivia era uma comunidade que a maioria das pessoas pertenciam à mesma religião que nós. Então, meio que facilitou, porque a gente ia para a igreja, só falava inglês. Ia para a escola, só falava inglês. E nós tivemos um tutor que falava espanhol, né? Uma pessoa para auxiliar a gente lá. Eu não lembro quantas vezes por semana, mas ele ficava meio que ajudando a gente a fazer as tarefas, tá bom? Mas ele não foi muito marcante, então não deve ter ajudado muito. Mas enfim, né? O meu irmão maravilhoso, Inertos, ele lia bastante. Então ele aprendeu muito mais rápido do que eu não era muito de estudar, né? Acho que na primeira semana que a gente tava lá, os móveis não tinham nem chegado ainda com o container, não tinham chegado com o container, ele já tinha ido para um acampamento no meio do vale lá, no meio do desertão lá. E foi forçado a se comunicar. Eu me comunicava pela língua de sinais que eu mesmo inventei. Tipo, quero beber alguma coisa, quero tomar alguma coisa. Mas o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que nos forçar a estudar,
tá? Então, qual foi o primeiro passo? Nós não tínhamos amigos brasileiros, né? Porque não tinha ninguém. E outra que a minha família, né? Nós sempre acreditamos que se você vai para um país, você tem que fazer amizade com as pessoas de lá, né? Você tem que interagir com as pessoas que são de lá. Até porque assim é uma forma de você aprender a língua deles, é um jeito de você aprender a se comunicar melhor, certo? Então não adianta eu ir para os Estados Unidos e fazer só amigos brasileiros, por mais tentador que seja, tá bom? Claro que eu não estou falando que você não tem que ter amigos, né, brasileiros, ou enfim, mas vai ajudar você se você tiver mais contato com as pessoas que de fato moram lá e que falam inglês, tá? Então a primeira coisa que nós fizemos, nós passamos a interagir bastante com os adolescentes da época, né, com os coleguinhas de lá. E zero vergonha, gente, tem que, né, dar cara a tapa. Tanto que hoje ainda eu lembro de algumas coisas que eu tive que ouvir por ser brasileira, né, por morar numa árvore. E na época eu não consegui muito que me defender. Eu tive um professor de geografia, eu não lembro o nome dele, infelizmente, mas ele foi um homem maravilhoso, que me auxiliou lá a fazer uma apresentação sobre o Brasil numa televisão cachona, né, com o VCR, com aquelas fitas, né, fita cassete, para os meus coleguinhas que achavam que eu morava em uma árvore aqui no Brasil. Mas, né, o que nós fizemos então? Então, nós fizemos bastante amizade com as pessoas de lá, que moravam lá. Segunda coisa que foi feita, no caso do meu irmão, né, mais do que eu, leitura. Leitura de livros, leitura de revistinhas, leitura em inglês. No caso, o que eu fiz foi música, porque eu amo música até hoje, né? Música e, quarta coisa, assistir filme, né? Assistir bastante filme em inglês. Então, você que é tentado a assistir filmes em português, dublados, que é uma coisa que eu repudio, e os meus amigos já sabem, não. O filme é em inglês, você vai assistir em inglês. O filme é em espanhol, você vai assistir em espanhol, né? Porque assim é um jeito de você vir a aprender mais a língua. Aí você fala, mas eu não entendo, não falo inglês. Ok, beleza. Hoje ainda dá pra ter aquela canja de você assistir o filme dublado uma vez ou legendado e assistir ele de novo, again, tá? Em inglês. Séries que são mais curtas, né? Tem algumas séries que tem tipo 30 minutos cada episódio, né? Então melhor ainda, mais fácil ainda para você assistir a série, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai começar a associar. Você vai entender uma palavra, outra palavra, um pronome, um adjetivo, e aí você começa a juntar e aí você pelo menos tem uma ideia do que eles estão falando. E óbvio, né, que por ser um filme, um vídeo, você vai ver ele se movimentando lá e você vai ajudar ainda mais você a associar, certo? Então, qual que é a dica que eu dou para você? Óbvio, gente, que em 3 meses eu já estava me comunicando, né? Em 3 meses eu já estava falando. A idade ajuda? Com certeza. Na época eu tinha 14 anos quando eu me mudei com os meus pais para lá. Eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 12 anos, então a gente acaba aprendendo tudo com mais facilidade, né? E só porque você tem 40 anos, 50, 60, você não vai aprender? Não, claro que você vai, né? Até porque os 40 são os novos 30, muito obrigada. Mas óbvio que você vai aprender. É capaz que tenha um pouco mais de dificuldade? Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas nada nessa vida é impossível. Você vai aprender, ok? Então é só se dedicar, fazer a sua parte que as coisas acontecem, ok? Então, filmes em inglês, leitura, música, para trabalhar o listening, leitura, fazer amizade, ou seja, conversar com outras pessoas, né? Hoje vocês têm, até lembrei agora, isso aqui aí eu falava em português, né? Que tinha o site do UOL, o bate-papo do UOL. Tinha um bate-papo, mas aí eu usava para conversar com as pessoas no Brasil. Mas hoje em dia você consegue conversar com pessoas no mundo inteiro, graças à maravilhosa internet e os apps variados, certo? Então não tem desculpa para você não aprender. É possível, é possível. Claro que, né, você vai aprender mais rápido se você estiver morando no país,
né? E se permitir conviver com as pessoas de lá, com certeza, é inevitável. Isso eu não tinha opção. Eu não tinha como ir num supermercado e conversar com alguém em português. Ninguém ia me ajudar, porque naquela época ninguém ia conseguir falar comigo em português. Hoje em dia é diferente, feliz e infelizmente, né? Mas vocês precisam aprender a língua do país que vocês querem visitar, até porque você é respeitado de uma forma completamente diferente quando você viaja para o país e aprende a língua nativa, a língua deles, ok? Então não vou me estender muito no assunto, o objetivo não é fazer um vídeo mega longo para você morrer de tédio, mas é possível sim aprender inglês em 3, 4, 5, 6 meses, depende da sua dedicação e de você. E eu espero poder auxiliá-los nessa jornada maravilhosa do inglês. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o seu like, pode fazer o comentário que quiser e passar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga sem vergonha que está se enrolando para aprender inglês. Beleza? Já pensei em alguns, inclusive. Então, que esses vejo vocês no próximo vídeo e